Na Bíblia, a mulher de Provérbios 31, ela trabalha. Mas qual é a relação dela com o trabalho? Qual é a relação do trabalho dela com o lar? É como se fosse isso aqui, ó. A vida dela, o trabalho dela, gira em torno do lar. Esse é um bom princípio para a gente interpretar Provérbios 31. Bom dia, graça e paz. Ontem a gente começou fazendo o nosso devocional aqui, falando sobre a mulher de Provérbios 31. E nós vemos a mulher de Provérbios 31 executando vários e vários serviços. Aí então, pastores feminazes usam o texto de Provérbios 31 para justificar o feminismo. E o que seria o feminismo? Como eu expliquei ontem, um dos pontos principais do feminismo é o repúdio pela maternidade, pelos filhos, pelo lar. Betty Friedan escreveu um livro na década de 60 dizendo: saiam de casa, saiam de casa. E aí você tem um monte de pastores dizendo: não tem nenhum problema não, dá para, porque a mulher de Provérbios 31 é essa mulher feminista aí. Quer dizer, né? Alguns não dizem isso. Não é feminismo isso é a vida. Tá, como que a gente interpreta a mulher de Provérbios 31? É à luz da nossa cultura ou à luz do que a Escritura declara? A gente precisa interpretar à luz da própria Escritura. Então a gente precisa pegar o restante da Escritura sobre a função do homem e da mulher e, à luz disso, entender Provérbios 31. Que você vê a mulher de Provérbios 31 aqui fazendo várias coisas. Mas você vai notar que essas várias coisas, elas giram em torno do lar. Ela orbita ali, ó, ao redor do lar. Isso é interessante. Então vamos lá. A gente vê na Bíblia que o homem é provedor. Efésios fala isso. Gênesis amaldiçoa o trabalho do homem, a maternidade da mulher. Em Êxodo, Deus declara que se o homem casasse com uma segunda mulher, ele não poderia diminuir a comida da primeira. Ou seja, então para casar tem que ter dinheiro para bancar a esposa. Pastor, mas ali era uma poligamia. Só reforça o argumento. Se duas, ele teria que bancar as duas, ele não poderia deixar uma passando fome, casar com uma só é mais fácil. Aí uma ele pode deixar passar fome? Não, ele tem que bancar. Isaías 4, Deus falando que ele iria amaldiçoar o povo, como as mulheres iriam se sustentar. Essa é a função do homem. Função da mulher. Mulher é chamada de auxiliadora. Olha que coisa, a mulher não tem uma carreira própria, mas ela auxilia o marido. Essa é uma interpretação. Não, pastor, ela pode ter vidas totalmente independentes e ajudar. Essa interpretação é do Douglas Wilson. Me parece fazer sentido. É o homem que tem a grande vocação em relação ao trabalho e a mulher coopera com ele nesse seu trabalho. Mas tudo bem, a mulher é chamada de auxiliadora. Além disso, ela é chamada de mãe. Ela será conservada na missão de mãe. Isso já não daria uma boa noção de como ela deveria pensar o trabalho? A missão de mãe. É errado deduzir, como eu deduzo? Se a grande missão dela é ser mãe, o trabalho dela é que deveria se adequar aos filhos, e não o contrário. Estou errado? Porque assim eles falam, você está falando aí não é bíblico. Ora, há muitas coisas que não estão explícitas na Bíblia. A gente precisa ler e fazer teologia. A gente precisa ler o texto e interpretar. É o que eu estou fazendo. E aí você julgue, e Deus vai me julgar no dia lá também. Eu e os feminazes aí dos pastores. Deus vai julgar a gente, vamos ver quem está certo. Espero que eles estejam bem confiantes lá na hora do juízo final. Por isso a Bíblia diz, é bom que não sejam muitos mestres, porque vão ser cobrados. Então tá bom, a mulher é missão de mãe. Isso já não denota que ela tem que colocar isso como foco principal? Depois, o que mais que a Bíblia declara sobre a mulher? Que ela é do lar. Como assim? 1 Timóteo 5,14, 1 Timóteo 2,15, Paulo ordena que as mulheres sejam boas donas de casa. Nem vou entrar aqui, tá? No debate. Ridículo. Isso é cultural. Com esse argumento, você simplesmente pode rasgar toda a Bíblia. Êxodo era cultural, foi feito numa cultura diferente. Mateus, numa cultura diferente. Apocalipse, numa cultura. Coríntios, numa cultura diferente. Você pode simplesmente ignorar toda a Bíblia com esse argumento. Nem vou me dar o trabalho de responder isso, já fiz isso em outras vezes. Vai fazer, vai. Com base em que você diz que isso não vale mais? Essa ordem de Paulo. Com base em quê? É cultural. É por causa daquela cultura, Paulo disse isso? Tem alguma outra passagem bíblica dizendo isso? Porque há coisas que você tem no Novo Testamento, Deus dizendo que passou em relação ao Antigo Testamento. Mas isso aqui, Paulo não sabia? O mundo iria ficar diferente.
Ele falou pelo Espírito Santo de Deus ou não? Então é ridículo isso aí. Então isso é ridículo. No livro Esposa Excelente, a autora diz: o conceito bíblico de dona de casa não é popular nos dias atuais, mas acredito que Deus designou as mulheres, principalmente as mais jovens, para que permaneçam em casa, cuidem bem de seus lares e de suas famílias. A esposa que se envolve em muitas atividades ou muito trabalho fora de casa não tem tempo nem energia para manter seu lar como deve. Uma esposa que se envolve em muitas atividades ou muito trabalho fora de casa não tem tempo nem energia para manter o seu lar como deve. Eu já soltei um vídeo aqui falando sobre a mulher de carreira, escrito lá na revista Forbes, que é uma pesquisa. Os caras são ímpios. Não case com mulher de carreira, é o nome do artigo. Mostrando basicamente isso aqui, provando isso aqui, estudos mostrando isso aqui que eu acabei de falar. Se elas se envolvem demais com o trabalho lá fora, elas não têm tempo para cuidar da casa. Tem pesquisa mostrando isso, gente. Pesquisas mostrando isso. Então, é com esse olhar que a gente tem que ler Provérbios 31. Se você ler com esse olhar, com essa perspectiva de todos esses versículos que eu mostrei aqui para vocês, e tem mais, hein? Você poderia também conferir a história, porque a história mostra isso aqui. Como assim? As próprias feministas, elas argumentavam, mulheres saiam de casa. Por quê? Porque as mulheres estavam em casa. Ou seja, até pelo relato das feministas, você então entende que, historicamente, as mulheres estavam lá. Ou seja, eu estou argumentando aqui, historicamente, agora. E qual é a minha fonte histórica? Os meus próprios inimigos. Ou seja, eles confirmam o que eu estou dizendo. Os nossos inimigos confirmam. Beth Friedan. Saiam de casa, mulheres. Por quê? Porque elas estavam em casa. Então, com essa perspectiva, vamos ler Provérbios 31. Dos 21 versos aqui, de maneira direta, várias coisas ela está fazendo em casa. Várias. A mão dela é forte, ela tem os braços fortes para o trabalho, ela produz roupa em casa, ela pega na rouca. Para quê? Quer ver? Vamos ler aqui, vai, Provérbios 31. Nem cheguei a abrir aqui, Provérbios 31. Aqui. Vamos lá. Esse versículo aqui, ó. Pega no fuso e na rouca. Com as mãos, onde? Em casa ela fazia isso. Ela produz roupa em casa. Ela dava tarefa às suas servas em casa. O texto diz, administra bem os bens de sua casa. Várias vezes a gente vê isso. E aí a gente tem algumas coisas aqui que ela fazia fora. Tinha. Por exemplo, vai longe buscar o pão. Notou? Vamos ler então com a perspectiva de todos os versículos que eu dei para vocês, sem ler com os óculos do feminismo. Mulher dona do lar, diz Paulo. O homem provedor. Ela busca o pão. Notou? É simples o texto. Não está defendendo uma mulher carreirista aqui. Ela busca o pão. O texto não diz que ela vai lá e fica lá fazendo pão lá na padaria. Segunda a sexta. Não é isso que o texto diz. Ela busca e volta. Então, olha que coisa, de novo. Aqui é o lar dela. Aqui é a mulher orbitando aqui em torno do lar. E de vez em quando ela faz isso aqui, ó. Ela busca o pão e volta. Ela vai, avalia um terreno, compra, planta e volta. Olha que coisa. Ela pode avaliar. Você não precisa ficar lá, um corretor, ficar lá plantado, longe da casa. Não precisa. Avaliou, voltou. Como ela administrava a casa, podia também administrar pessoas para que plantassem. Ela era uma líder. Então, tá vendo? Olha aqui. Essa é a minha perspectiva. Eu estou sendo puritano. Ou será que os pastores estão sendo feministas para enfiar a sua visão feminista no texto de Provérbios 31? Então, aqui a gente está falando sobre interpretação de texto. Primeiro tem a ver com a inteligência, depois tem a ver também com honestidade. Com a inteligência, a percepção de interpretar o texto à luz das regras corretas, ou seja, a maior regra de todos é interpretar o texto com base no próprio texto, interpretar a Bíblia com base na própria Bíblia, e o segundo, ser honesto. Essa que é a questão. Muitas vezes a desonestidade impede as pessoas de enxergarem uma realidade óbvia. Então, essa é a perspectiva. Eu falei bastante sobre isso na minha pregação. Aqui está o lar da mulher. Aqui está a mulher e o seu trabalho. O seu trabalho gira em torno do lar. E às vezes em que ela vai, ela busca o pão, ela busca. O texto não diz que ela vai lá e fica. Ela vai e volta. Vai, ela avalia um campo e volta. Então, essa é a perspectiva da mulher de Provérbios 31. Ela tem o lar como o eixo sobre o qual tudo gira.
Boa a interpretação? Vocês concordam ou não? Seus feminazes. Vamos orar para que Deus nos dê graça e muita fé. Lembra porque a Escritura declara sem fé é impossível agradar a Deus? É necessário fé. E a fé é essa perspectiva de realizar o que a gente não pode realizar. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o teu santo nome e pedimos que a tua santa e bendita palavra esteja sobre nós, esteja em nós. Que o Senhor nos capacite a segui-la, nos conceda a fé e os recursos. Ou melhor, nos conceda a fé. Nos conceda, Senhor, a fé, porque é através dela que o Senhor nos abençoa, é através dela que o Senhor ouve as nossas orações. Porque quando duvidamos, o Senhor não nos ouve. Então acrescente-nos a fé a cada dia, para que possamos seguir a tua santa e bendita palavra. Abençoe nossas casas, abençoe nosso trabalho, abençoe as nossas vidas. Em nome de Jesus. E, gente, é engraçado, muitas mulheres, elas não fazem a conta que elas estão pagando para ficar longe de seus filhos. Muitas não notam. Muitas não notam. E isso é interessante. Paga 1.000 de escola, não sei o que, van, não sei o que, dá 2.000. E ela ganha 2.400. Enfim. Eu sei também que a perspectiva financeira é uma questão muito complicada. Mas você já pensou na questão do homeschooling como uma alternativa para isso? Já pensou? Porque não dá, as escolas públicas são horríveis. Mas, puxa, para mim, como que o homeschooling foi uma... Eu tenho 4 filhos e considero só. E um dos grandes motivos, na minha opinião, a alternativa bíblica, a provisão bíblica para mim foi o homeschooling. Não precisa ter dinheiro para fazer o homeschooling. Diferentemente do que dizem por aí, é o que eu explico no meu curso Homeschooling ao Alcance de Todos, o link está aqui. Se você quiser conhecer mais, acesse. É isso aí. Deus abençoe. Até a próxima.